Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? É o seguinte. Bom, gente, aqui é uma análise política, né? Aqui é o papo político. Vou fazer uma análise política aí, o círculo do que está acontecendo aqui até agora, porque aconteceu muita coisa essa semana. Aí vem as pessoas, de derrota da esquerda, de vitória da direita. Bom, gente, é o seguinte, eu sei que temos que seguir o seu viés, temos que seguir, nós temos que ser coerentes no nosso pensamento, mas, acima de tudo, nós temos que analisar a situação de como tá? Eu vou começar com essa aqui, né? Vamos lá, ver se não entrou um monte de propaganda aqui que eu tenho que apagar. Deixa eu ver, só entrou uma. Deixa eu voltar. Vamos lá. Bom, gente, começa aqui, ó. Rombo fiscal. Isso aqui é toda a dívida, empréstimo, tudo que o Brasil fez no decorrer desse ano aqui, explodiu agora, né? Rombo fiscal. Meu Deus do céu, olha só a dívida fiscal. Meu Deus, mano. Ó, rombo fiscal. Bate recorde e atinge 1 trilhão e 43 mil reais. Essa dívida bruta sobe para 76% do PIB e renova o maior nível desde 2022, segundo o BC. Gente, o problema é que muita gente olha isso daqui e não consegue entender como isso aqui é terrível. E eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Vamos aqui. O setor público consolida reformas por União, Estados, municípios, estatais, registro. Isso aqui é toda a dívida, é toda. Registrou o seu déficit nominal de 1 trilhão e 43 milhões. Acumulado de 12 meses. Bom, esse acúmulo aqui, depois eu vou explicar certinho como é que é esse negócio aqui, porque todo mês tem esse registro, esse déficit nominal é tudo. O mesmo atinge abril, o valor é recorde na série histórica iniciada em 2002. Meu Deus do céu. Agora eu vou vir aqui para poder falar para vocês essa situação aqui, ó. Déficit nominal bate recorde no governo Lula. O que acontece aqui? No momento em que o Bolsonaro, na questão da pandemia, na questão do bichinho aqui, tá vendo o bichinho? O que o Bolsonaro fez? Ele começou a ter que distribuir dinheiro, ele teve que começar a socorrer as pessoas, empresas, ó. O Bolsonaro não socorreu só pessoas, socorreu empresas também. Socorreu empresas também. O que aconteceu aqui, ó, em 2020, quando fecha tudo, o que o Bolsonaro fez? Ele começou fez os R$ 600, no começo ele queria 400, aí ele foi para 600. Esse dinheiro começou a ser emprestado para as pessoas viverem aquele fecha tudo, aquela coisa que o pessoal não podia sair na rua por causa da questão da saúde lá, da pandemia, que a gente não sabia o que vai acontecer. Ninguém sabia o que vai acontecer. Então o que aconteceu? Então o Bolsonaro começou a fazer empréstimo, dívida. Quando chegou no acumulado de 12 meses, foi o pico máximo. O pico máximo do Bolsonaro nessa dívida foi em janeiro de 2021, que foi no acúmulo de 2020. Então ele bateu o pico, que foi negativo de todos, dos municípios, está tudo, 1 trilhão 116. Meu amigo, nós estávamos, o mundo inteiro estava sofrendo. Estava fechando, empresas fechando, tudo fechando, o povo estava tentando ficar em casa. Esse dinheiro emprestado foi para socorrer pequenos empresários, para poder não mandar os seus funcionários embora, pagamento dos funcionários, ou seja, esse dinheiro foi para muita coisa. Diferente agora, em que o Lula começou a pegar empréstimo e chegou num pico maior que da pandemia. Superou a diferença aqui, vou explicar para vocês aqui, a diferença entre o Bolsonaro aqui e o Lula agora é uma coisa simples que vocês precisam entender. Vou voltar lá para poder falar com vocês na tela grande, na tela cheia. A diferença aqui, vou tentar explicar para vocês. A diferença naquele momento do Bolsonaro, quando chegou no pico de 1 trilhão, o Bolsonaro entregou dinheiro para as pessoas. O que acontece? As pessoas recebiam esse dinheiro
E começaram a circular, não é à toa que veio até a nota de 200 para auxiliar, que ia ser só ia ser posteriormente. A nota de 200 já foi na caminhada, ia ser só no ano que vem, em comemoração, que ia ter nota de 200, que ia ser em 2022, que é a comemoração de 200 anos da independência, né? Então, adiantou um ano para poder essa nota de 200 entrar como nota de circulação para as pessoas, porque não ia ter dinheiro para todo mundo. Por isso que o Pix ajudou bastante, tudo isso aí foi implantado o Pix com mais ênfase. O que aconteceu? Quando esse dinheiro chegou na mão das pessoas, o que as pessoas fizeram? O que a população fez? Teve que comprar arroz, feijão, mantimento, água, comida, pagar água, pagar luz, colocar gasolina na moto para trabalhar, colocar gasolina no carro para trabalhar, para continuar fazendo trabalho de Uber, circulando. Mesmo assim, por mais que fecha tudo, teve uma circulação. Os trabalhadores... Eu não parei um minuto, eu sou delivery, não parei um minuto. Eu falo para vocês, eu vi o que aconteceu. Foi naquele momento, com a deturpação das mídias tradicionais, principalmente a Globo, foi naquele momento que eu ia fazer um canal no YouTube, que eu estava até então só no Facebook, fazendo live, conversando com o pessoal, falando sobre a questão do entregador, que eu ia falar sobre ferramenta, que eu ia mexer só com a parte industrial, com a parte de mecânica industrial, mecânica de funcional. Eu não ia falar de política, ia falar só quando fosse na questão, eu ia falar de política quando fosse na questão de você... leis, né, que defendam o profissional em si, né, ou de aplicativos, isso tudo eu ia falar, não ia chegar ao ponto de falar na questão do política em si, só na questão de política econômica, alguma coisa sucessiva. Aí foi onde mudou minha cabeça, porque estavam mentindo para as pessoas. Eu estava na rua vendo uma coisa e na televisão estavam falando outra. Por isso que eu quis colocar política e por isso que eu se tornei... Eu já tinha abandonado política no tempo meu de sindicato, de sindicalista. Estudei muito esse assunto. Eu estudei análise política na época que eu era sindicalista. E eu não queria mais, porque depois eu me desanimei. Eu não quis mais saber de política. Só que eu tinha uma carga, eu tinha uma experiência, eu tinha um conhecimento. Então eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia o que a televisão falava uma coisa e na vida real era outra. Aí eu falei, não posso me calar. Aí eu voltei a me tornar um ativista político. No conceito de defender a população. Você entendeu? Se o Bolsonaro estava naquele caminho, tudo bem, mas a minha tendência até hoje é defender a população, ajudar as pessoas a se orientarem. E vou continuar fazendo isso até o dia que me falarem. Não é à toa que eu perdi meus canais, recuperei um outro, fiquei em Shadowban, e sucessivamente, mas eu continuei lutando. Porque é nisso que eu acredito. Bom, voltando de novo para poder desviado para vocês entenderem o meu ativismo político. Bom, o que está acontecendo? Naquele momento, circulou o dinheiro, ia e voltava em impostos para o governo, voltava para os bancos, ia para o Pix, voltava o próprio Pix, não tinha o dinheiro circulando no Pix, mas tinha circulação de movimentação, ou seja, por mais que estava fecha tudo, a economia estava pujante, estava movimentando, fraco, mas estava movimentando, ao contrário de agora. Ah, mas está tudo livre. Sim, mas o problema é que esse dinheiro que o governo Lula entregou, é um dinheiro que foi dado para viagens, gastou milhares e milhões em viagens, milhares e milhares de reais em viagens, túrpias, sem retorno, uma delas, gastou dinheiros turpos em móveis que não tinham necessidades. A Alvorada lá tem os seus próprios móveis, não precisa fazer isso, essa luxúria toda. Aumento de salário de figurões, no caso, não vou falar quem, mas na parte mais alta da cúpula do judiciário. Aumentos que não eram para ser dado daquele jeito, não tinha devidas proporções, não tinha necessidade. Ou seja, começou a mandar mantimentos para Cuba, começou a investir em Venezuela, começou a mandar dinheiro para, por exemplo, na campanha contra o Miller na Argentina. Começou outro dinheiro também que gastou muito esse governo, que não vai voltar, é pagando parlamentares para passar suas emendas, para passar suas leis, suas propostas, comprando parlamentar. Ou seja, esse dinheiro tudo acabou. Aquele dinheiro orçamentário do começo do ano acabou, chegou a esse ponto aí. Ainda tem dinheiro? Sim, tem dinheiro, porque o que o governo faz?
o governo começa a pedir empréstimo para os bancos. Só que os bancos querem uma garantia. Qual é a garantia que os bancos recebem? Ah, eu estou aumentando imposto do DPVAT, da Chopin, não seja que for, e vou passar para vocês. E os bancos continuam, só que até o momento que os bancos não vão emprestar mais. Quando os bancos entenderem que essa garantia não terá mais retorno, que os bancos não vão emprestar mais dinheiro para esse governo, o que esse governo pode fazer que é pior, que vai ser a pior, mas vai ser o que pode acontecer é imprimir mais dinheiro. Isso vai enfraquecer a moeda. O real começa a enfraquecer. Bom, vou voltar lá de novo lá para nós continuar. Bom, ou seja, por mais que o Bolsonaro chegou a esse pico, esse dinheiro foi voltando em impostos, no qual que o governo continuou dando liberdade econômica, não judiando da população, e mesmo sem impostos, o Bolsonaro conseguiu devolver um superávit, coisa que o governo atual não vai fazer, infelizmente não vai. Agora, veja, meu Deus, olha isso aqui, gente. Aqui é uma comparação nos últimos 12 meses. Gastos com juros e dívidas bate recorde no Brasil. Olha isso aqui, gente. Olha de 2020, onde que o governo Bolsonaro gastou muito em dívidas, mas o governo Bolsonaro tinha um livre comércio. Olha a diferença. Olha isso aqui, ó. Olha. Isso aqui, vamos colocar a data aqui para poder vocês verem que em 2020, quando começou, o governo continuou pagando as dívidas, os juros. Ou seja, o mesmo que o governo Bolsonaro fez aquela dívida que chegou nesse pico aqui, ó, que bateu isso aqui, o governo Bolsonaro, quando chegou, ele continuou pagando. Isso aqui que ele foi pagando e conseguiu se equilibrar. Continua não mantendo alto. Quando chegou o governo Lula, ele já começou a arrebentar, ó. 2023. Isso aqui são gastos acumulados, O governo Bolsonaro se manteve até 2022. O Lula continuou, seguiu um patamar sem fim. Olha isso. Olha o pico. Aqui as contas públicas. Para você ver, ó, as contas públicas não chegou a esse patamar tão terrível como o caso do Bolsonaro, porque, olha só, as contas públicas do déficit primário veio no negativo desde 2016, desde Dilma. O Bolsonaro, antes da pandemia, estava chegando no menor pico aqui, ó, o equilíbrio das contas públicas. Quando veio a questão da pandemia, a questão da saúde, ó, desabou, porque o Bolsonaro teve que gastar todo o dinheiro emprestando para a população. Só que, ó, que nem como eu falei para vocês, que é um dinheiro que foi e voltou em impostos e a população continuou se mantendo, continuou circulando, quando voltou 2020 e 2021, o governo começou a entrar em AC, começou a subir, ou começou a equilibrar, porque esse dinheiro que o Bolsonaro gastou terrivelmente por causa da pandemia, ele conseguiu voltar por causa que era impostos, que era circulação, movimentação, porque a população tinha dinheiro na mão para circular. E foi na onde que a população conseguiu se sentir segura e tirar o dinheiro do que estava guardado, que a população não guardou nem na poupança. Teve pessoal que guardou dinheiro em casa e começou a circular esse dinheiro. Ou seja, essa movimentação de dinheiro fez com que ficou no positivo. Ficou no positivo dos últimos, olha, desde o tempo da Dilma, nos últimos 8 anos. Olha só, sempre no negativo. No Bolsonaro ele conseguiu depois de uma pandemia. Entendam isso, gente. Entendam isso. Depois de uma pandemia, depois do fecha tudo, do pior momento do mundo, ele conseguiu deixar positivo o governo e entregou. Quando entregou pro Lula, o Lula veio decaindo. E esse decaindo do Lula aqui, meu filho, esse dinheiro não está com a população. Esse dinheiro aqui que o Lula gastou, está na mão de empresários turcos, está na mão de outros países, está na mão de gastos à toa, sem retorno para o governo. Esse dinheiro está na mão de deputados aí que foram comprados, que eles provavelmente vão gastar agora com as campanhas, né? Ó.
a piora na trajetória do saldo primário e a maior dispensa de juros de vida. Meu Deus do céu, gente. Ó, agora vamos para a dívida bruta. Ó, dívida bruta. Isso aqui é a dívida bruta. Vamos ver a dívida bruta. A dívida bruta, ela seria acumulada também. É a dívida bruta porque, por mais que o governo tenha conseguido se recuperar economicamente, ainda tinha uma dívida fora do orçamento. Ou seja, nenhum desses países, todos esses países tinham um valor muito alto. Quando o Temer recebeu, ele já recebeu uma dívida que foi herança da Dilma, herança da Dilma. Quando o Temer recebeu essa herança, ele foi acumulado. O Bolsonaro começou a baixar, pode ver aqui, deixa eu ver se tem a data. O Bolsonaro começou a baixar a dívida bruta, chegando no patamar mais próximo aqui do finalzinho da Dilma, foi chegando no patamar que é essa dívida bruta. Quando chegou a pandemia, foi lá para cima. 87. Só que o Bolsonaro, mesmo depois da pandemia, olha para onde ele abaixou a dívida bruta. Ele entregou em 2022. O Bolsonaro entregou em 2022 uma dívida bruta bem mais equilibrada do que foi entregue para o Temer. Ou seja, o que o Bolsonaro, depois de uma pandemia, presta atenção, a dívida bruta do país, depois de uma terrível da pandemia, do fecha tudo, que o Bolsonaro recebeu do Temer, olha aqui, dezembro de 2018, que o Bolsonaro recebeu do Temer com 75, o Bolsonaro ainda conseguiu entregar abaixo. Ou seja, em um ano e meio, menos de um ano e meio, o Lula já conseguiu superar os piores momentos da Dilma. Você acha que isso vai acabar bem? Vocês acham que isso vai acabar bem? Déficit fiscal do Brasil corrigido pela inflação. Olha isso, gente. Meu Deus do céu, gente. Aqui também é um acúmulo de todas as dívidas do déficit corrigido pela inflação. Aqui é uma questão da inflação. Ou seja, depois já estava tudo defasado. Para você ver também, né? Olha o déficit de inflação da Dilma em 2016. Olha isso. Quase um trilhão negativo. Aí em 2018 foi entregue mais de 600 milhões para o Bolsonaro, foi entregue e ele veio equilibrando. Olha onde chegou. Chegou no nível mais baixo de todos os tempos, desde dos 8 anos. Aí o que aconteceu? Quando veio a questão da saúde aqui, aí a dívida, a inflação foi lá para baixo, porque o fecha tudo deixou o mercado inseguro. O mundo inteiro ficou inseguro. Ou seja, a dívida caiu para esse valor aqui, no qual, mesmo depois disso tudo, Bolsonaro conseguiu entregar no menor patamar dos últimos 8 anos a inflação corrigida. O déficit fiscal corrigido pela inflação, olha, no menor nível em 2022. Que eu falei para vocês, isso aqui foi graças ao dinheiro que foi dado para as pessoas que voltou, porque conforme começou a entrar dinheiro no mercado, a circulação, o sistema inflacionário conseguiu entender e essa dívida caiu para isso aqui, entregou numa circulação boa. O que acontece agora? Lula começou a arrebentar em menos de um ano e meio, chegando quase à época da pandemia. Se esse valor aqui já está numa situação que dificilmente vai voltar. Esse ano aqui não tem uma volta mais. Esse ano aqui, investimento. E continuar colocando o pessoal, se continuar colocando cada vez mais imposto, ou seja, as pessoas vão começar a enfraquecer a circulação, ou seja, vai piorar cada vez mais. Isso aqui vai piorar cada vez mais. Isso aqui não vai voltar normal. Não vai voltar. Olha para você ver, superou. Quando eu falo que a esquerda nefasta, nesse pensamento socialista comunista, nesse pensamento nefasto aí, é pior que uma pandemia, os outros acham que eu fico mentindo. Bom, o déficit primário de valores, meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Olha isso. Também corrigido pela inflação. Olha aqui, ó. Quando chegou na época da pandemia, olha o pico que deu. Mas mesmo assim,
e conseguiu equilibrar a economia porque foi circular. Esse dinheiro foi dado para a população, não foi dado. Gente, eu não consigo entender como as pessoas ainda conseguem acreditar. Eu vou até olhar se eu não estou falando com as paredes aqui, deixa eu ver. Tá tudo certo, vou lá. Eu não consigo acreditar como as pessoas podem ainda achar que esse governo aí do PT Lula é social. É social. Porque quando o Bolsonaro deu aquele dinheiro todo para a pessoa, ele voltou. Quando voltou, emergiu. Olha só o valor. Voltou. Tá ao verso. O valor tá ao verso de negativo a positivo com o governo Lula. E o Bolsonaro conseguiu resolver isso aqui tudo na pandemia. Gente, é o seguinte, se você fizer uma análise econômica da questão do Bolsonaro, se não fosse uma pandemia, esse Brasil aqui, desculpe falar, esse Brasil economicamente estaria próximo dos Estados Unidos economicamente, porque o Brasil tem muito mais espaço para poder você... Não acabou aqui. Vamos voltar lá, tela cheia. Posso querer ser tão nacionalista, otimista, essa toda deísta, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A administração econômica do Bolsonaro, se tivesse seguido a linha do jeito que estava, se não tivesse acontecido a pandemia, mas se tivesse seguido a linha, porque depois de uma pandemia o Brasil conseguiu retornar ao positivo, e mais do que os últimos anos do governo PT, e tivesse continuado o investimento na agricultura, porque o mundo inteiro precisa de alimento. O ser humano, ele precisa de toda a energia do que for, mas a energia mais importante é alimento. E o Brasil, ele é riquíssimo nisso. Se continuando investindo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, interior de Bahia, Minas Gerais, Goiânia, Santa Catarina, ou seja, o Brasil estaria com uma economia, chegaria, tranquilamente, próximo dos Estados Unidos. Próximo. Se você analisar a ascensão que estava o Brasil, fazendo comparação pelo gasto que teve com a pandemia, a ascensão do Brasil estaria próximo, não iria superar, na economia, estou falando valor econômico, valor de circulação. Não é questão de ser um país de primeiro mundo, estou falando economia. Estaria próximo do que os Estados Unidos têm arrecadado, porque o Brasil tem expansão territorial, tem de onde retirar. Ou seja, os 8 anos que o Bolsonaro seguisse, tá certo que tem a tragédia do Rio Grande do Sul aí, lógico, isso aí ia dar uma guinada, mas também a defesa, também a recuperação do Rio Grande do Sul seria impressionante. Num governo sem a pandemia. E continuando com a economia do Bolsonaro. A economia do Guedes, seguindo a economia do Guedes, aquela economia estaria numa exceção hoje que entregaria em 2026, para quem fosse o próximo presidente, ou no mesmo patamar dos Estados Unidos, ou mais na questão econômica. Estou falando questão ibérica, a questão de ser primeiro mundo ou país mais importante. Não, na questão econômica, por causa da estrutura que o Brasil tem. E isso assusta o mundo inteiro. Isso assusta o mundo inteiro, tá? Bom, gente, deixa eu comentar agora sobre essa questão aqui. Vamos aqui, qual que é essa outra aqui? Ah, tá. Que é a questão das taxações. Não sai nessa comissão. Vamos voltar para você ver o que eu tô vendo. Vamos lá. Bom, aqui é da Veja. A polêmica da taxação de impostos revela danos dos trombadas do governo. Que é a crítica do coisa aqui, né? Mas vamos aqui onde eu estava querendo ver. Tem acordo, presidente. Por que é que não vota simbólico? Acordo, presidente. O novo não tem votos para pedir nominal, presidente. Só o novo não tem número para pedir nominal. Deputado Zé Guimarães, o que o senhor está dizendo? Presidente, não se diz no microfone. Eu quero saber o seguinte. Tem acordo.
Ou Tem seja, acordo, presidente. Por que não vota simbólico? Acordo, presidente. O novo não tem. aqui declaradamente que tinha um acordo com o governo, com o executivo e o legislativo. Tinha um acordo ali, né? Meu Deus do céu. O Congresso derrubou hoje o veto do presidente Lula a um trecho da lei que restringe a saidinha de presos. O presidente tinha vetado a parte que proibia a saída temporária de presos do regime semiaberto para visitar a família em datas comemorativas e em feriados. Esta proibição voltou a valer. Com a inflação do jeito que tá, tem produto subindo de preço e tem produto que não ficou mais caro, mas a embalagem diminuiu. Nas mãos do Djalma, a medida de um fenômeno. Um pacote de biscoitos emagreceu. É que ela fez regime, né? Eles deram um regime para bolacha, mas o preço continua o mesmo. O sabão em pó perdeu 20% do volume. O sabão líquido, 10%. Neste cereal matinal de 320, agora são 240 gramas. Neste outro, a mordida foi ainda maior, de 160 para 100 gramas. Quase 40%. Bom, gente, isso aqui é um fenômeno chamado deflação, tá? Deflação não, reduz inflação, que as empresas não podem tirar do mercado o produto, começa a diminuir o produto para poder... Meu Deus do céu. Isso aí foi do tempo do Sarney, mano. No Brasil, mano. O DPVAT vai custar a cada brasileiro que tem uma motinha. Quem tem uma CG 125 vai pagar de no mínimo 200, dependendo do estado, podendo chegar a R$ 500 por ano. Ou seja, o governo Lula está metendo a mão de volta no bolso do trabalhador, porque quem tem uma moto não é porque ele tem dinheiro. Muitas vezes é uma ferramenta de trabalho, bem como quem tem um carro para trabalhar de Uber, Eles estão metendo tentando a mudar mão. o nome, né? É para SPVAT? Como é que é isso? Eles É a tão- mesma coisa, eles mudam o nome para querer dizer que não é imposto, que sim, agora é uma contribuição. Ora, seja a contribuição, o imposto, o raio que for, tá entrando no bolso do brasileiro. O brasileiro mais pobre vai ter que pagar de 200 a 500 reais por ano dessa volta, dessa tribulação, desse raio de DPVAT. O brasileiro é quem vai pagar a conta. Bom, gente, aqui coloquei esses vídeos aqui para vocês verem como que a realidade bateu na porta desse governo. Primeiro que as próprias emissoras, no caso bom, o próprio 360 aí já entregou tudo, né? Falou tudo que está acontecendo. Por que acontece? É um governo que não tem para onde ir, infelizmente. A situação econômica do país está tão ruim que as pessoas já estão começando a sentir no bolso. E as pessoas que só vão conseguir entender o que está acontecendo quando bater no bolso. Por mais que você explique para as pessoas o que está acontecendo, que esse país está chegando num momento em que não tem volta. Você entendeu? A volta maior é largar a mão de esquerda, de sistema de esquerda, sistema de comunismo, socialismo, desse negócio o social pelo social, divisão de bens e deixar a população na meritocracia. E o povo já começou a entender o que é meritocracia. Você pode dar assistência para a pessoa, mas você dá com que ela se vire. Não que o governo sustente aquela monte de pessoas sem fazer nada. As pessoas têm que desenvolver, têm que contribuir, não só com imposto, mas com mão de obra, fazer circular tudo. Se eu trabalho de moto, eu circulo pneu, relação, eu circulo a gasolina, eu faço movimentar a máquina pública. Se eu monto um comércio, eu compro mercadoria, faço a indústria se movimentar. E isso faz com que as pessoas se profissionalizem, as pessoas põe a mão na massa e seja um profissional liberal, alguém que não fique encostado, porque quanto mais pessoas se encostam, outras têm que sustentar. E isso dá um distúrbio econômico. As pessoas que começam a sustentar isso vão falar, vou sustentar esse povo para quê? Também vou viver também de assistencialismo. E isso não existe. Todo país que implantou o comunismo se tornou socialista por causa disso. Porque chega um momento que para que eu vou trabalhar se eu posso viver encostado? Eu sou idiota? Eu estou sustentando aquele vagabundo, digamos assim? É a realidade de todo país que se torna. A não ser que se torne uma ditadura plena de exploração. Que tem ditadura que só deixa o povo ficar do jeito que quiser, como é a questão de Cuba, como é a questão da Venezuela, Nicarágua, que é uma ditadura
ao extremo, que deixa as pessoas ao minguim. E já tem a ditadura de exploração, né? Que façam com que as pessoas, você tem que ser, que é uma ditadura, que é um comunismo socialismo nos ideais, na questão política, mas na questão econômica é capitalista, como é o caso da China e da Rússia. Entenderam? Bom, esse vídeo ficou longo, mas era muita coisa que eu tinha que colocar aqui. Infelizmente, tinha que fazer um vídeo longo mesmo. Tá bom, gente? Um abraço para todos aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.